No século XVIII, a eletricidade era apenas uma curiosidade. Mas no século XIX, ela tornou-se uma das ferramentas mais importantes, não só da ciência, mas também da indústria. E a invenção crucial que causou essa transformação ocorreu em 1800 por Alessandro Volta. Foi, claro, a bateria elétrica. Eu queria ter trazido uma bateria de carro para lhes mostrar hoje, mas quando fui a uma revenda, tudo que tinham era um limão. Foi então que pensei em fazer uma bateria com um limão. Mas, se fôssemos usar esse limão como bateria, precisaríamos de eletrodos para extrair eletricidade. Portanto, vou colocar um prego de zinco e um prego de cobre como esses. Aí está. Para provar que isso é realmente uma bateria, vou ligá-lo a esse galvanômetro, ou voltímetro digital aqui. Observe agora. Quando fizer a ligação, verão que ele indica pouco menos de 1 volt. O volt, aliás, tem esse nome em homenagem a Alessandro Giuseppe Antônio Anastácio Volta. Como o nome inteiro era muito grande, usaram apenas o último. Mesmo assim, acharam que ainda era muito grande e abreviaram para Volt. O galvanômetro tem esse nome em homenagem a Giuseppe Galvani. Alessandro Volta e Giuseppe Galvani são os personagens principais da história que vamos contar hoje. Seria ótimo se pudéssemos fazer mais alguma coisa com nossa bateria de limão antes de simplesmente ligá-la a um voltímetro. Seria ótimo se pudéssemos fazer com que fizesse funcionar esse motor. Podemos tentar, ligando o motor elétrico à minha bateria, assim. Mas se fizer isso e em seguida o interruptor for ligado, nada, absolutamente nada acontece. A razão disso é que, embora o limão seja realmente uma bateria, ele não é uma bateria muito boa. Ele não foi projetado para ser uma bateria. Isso significa que, embora o limão produza uma corrente, essa corrente não é grande o suficiente para impulsionar o motor. Ela é muito, muito baixa. Mas existe uma solução. Tudo o que precisamos fazer é coletar e armazenar corrente, e isso pode ser feito numa garrafa de Leyden, ou nessa moderna versão da garrafa de Leyden chamada capacitor. Vamos desligar o motor da bateria, por enquanto, e em vez disso ligar a garrafa de Leyden ou o capacitor à bateria. Com o tempo, esses ficarão carregados. E finalmente o voltímetro apresentará a mesma leitura que tinha antes. Quando isso acontecer, poderemos acionar o motor a partir do limão. Isso vai demorar um pouco demais para ficarmos esperando. Por isso vamos continuar com a nossa história de hoje sobre como realmente funciona uma bateria elétrica. A bateria elétrica, inventada em 1800, tem sido usada em muitos aparelhos e em diferentes situações. Mas como ela realmente funciona, ou não funciona, como pode muito bem ser o caso? Na busca da resposta, e isso se aplica a qualquer tópico da ciência, parte da satisfação é o caminho até encontrá-la. Para compreender como uma bateria realmente funciona, uma forma de começar é produzir um metal a partir da estaca zero. Comecemos com um único íon positivo, isto é, um átomo em que falta apenas um elétron. Como ele tem uma carga positiva, ele cria uma energia potencial de atração ao elétron ausente, como vemos aqui no gráfico. Colocamos então mais um íon lado a lado, um depois do outro. Adicione o mesmo número de elétrons para produzir um sistema eletricamente neutro. Disporemos de uma rede ordenada que pode ser a base de um pedaço de metal. Uma carga de teste imaginária não detectaria qualquer variação de energia potencial e, portanto,
nenhuma força dentro ou fora do metal. Mas um elétron verdadeiro, dentro do metal, sofre a ação de todos os íons e de todos os elétrons, exceto dele mesmo, contribuindo ele mesmo com uma energia potencial. Se esse elétron é transferido de uma parte para outra do metal, os outros elétrons fluem em seu redor para substituí-lo, de maneira que ele tenha a mesma energia potencial em qualquer parte. Isso significa que não existe virtualmente força capaz de impedir que um elétron se mova livremente no metal. Mas além dos limites do metal, não há mais íons ou outros elétrons para ajudar a contrabalançar essas forças. Assim, para extrair um elétron do metal, é preciso uma força gigantesca, capaz de criar um verdadeiro potencial elétrico e deixar o metal com uma carga resultante positiva. Assim, a energia potencial global de um verdadeiro elétron é substancialmente reduzida na superfície do metal, atingindo um valor mais baixo que aquele que se mantém constante em todo o seu interior. Os elétrons de um metal também possuem energia cinética, mas não o suficiente para conseguir escapar. A quantidade de energia extra necessária a um elétron para escapar de um metal é conhecida como a função trabalho. Alessandro Volta surgiu antes que alguém tivesse sido capaz de construir uma bateria elétrica e muito menos observar a estrutura interna de um metal. Mas Volta, na verdade, tinha algum conhecimento sobre metais, suas propriedades e características. Nesse aspecto, Alessandro Volta estava muito à frente da sua época. A ciência era o dom de Volta, e ele desejava compartilhá-lo com o mundo. Em 1775, ele escreveu a um amigo na Inglaterra, descrevendo uma recente invenção a que deu o nome de eletróforo perpétuo, ou reservatório perpétuo de eletricidade. Mais tarde, ele se tornaria conhecido como eletróforo. Uma vez carregado, o eletróforo retém um número limitado de cargas induzidas. Era realmente um reservatório perpétuo de eletricidade, porque as cargas se mantinham não importando quantas vezes o aparelho fosse tocado. A comunidade científica saudou a invenção de Volta. E na Inglaterra, Joseph Priestley a descreveu como a invenção mais significativa desde a garrafa de Leyden. Ao mesmo tempo que a invenção do eletróforo ofereceu à ciência uma oportunidade de progredir, ofereceu ao seu inventor a oportunidade de visitar alguns dos países que só conhecia através de correspondência. Na Holanda, por exemplo, Volta estudou a famosa máquina elétrica de Martinus von Maron. E na França foi aceito pela vanguarda, tanto da ciência como das artes. Paris era a cidade de Pierre-Simon Laplace, astrônomo e físico matemático, e do grande químico Antoine Lavoisier. Foi também numa visita a Paris que o impressor e depois eletricista americano Benjamin Franklin conheceu Volta. Volta chegou a Paris em 1781 e durante sua estada realizou grandes feitos científicos.
De fato, nas palavras de um admirador parisiense, Volta foi saudado como Newton da eletricidade. Assim, foi natural que visitasse universidades inglesas antes de voltar à Itália. Como uma celebridade científica e professor de física experimental na Universidade de Pávia, aos 46 anos, Volta poderia muito bem ter descansado sobre os merecidos louros. No entanto, Volta recebeu uma carta providencial de um certo Luigi Galvani. Galvani vivia em Bolonha e, como Volta, era um italiano dado a ideias ousadas e descobertas chocantes. Talvez a mais ousada e chocante de todas elas tenha sido uma ideia a que Galvani deu o nome de eletricidade animal. Esta era uma força vital, escreveu Galvani, diferente da eletricidade comum e que podia ser encontrada no tecido de uma rã. Naquela época, como ainda hoje, um impulso elétrico provoca a contração da perna de uma rã. Em outras palavras, quando o nervo da coxa de uma rã recém-dissecada recebe um pequeno impulso elétrico, ocorre uma contração muscular. Observando a distensão da perna amputada de uma rã, Galvani descobrira que esses impulsos nervosos que induzem os músculos à ação são realmente sinais elétricos. E esses sinais, disse ele, percorrem todo o corpo. Mas Galvani acreditava que se tratava de eletricidade animal armazenada no nervo da rã, como eletricidade comum armazenada numa garrafa de Leiden. Achava que uma descarga de eletricidade animal provocava o movimento do músculo. Mas Volta avaliou a descoberta de Galvani de maneira muito diferente. Em vez de detectar a chamada eletricidade animal em todas as partes do corpo, Volta só detectou o impulso na perna da rã. Ele chegou à conclusão de que a eletricidade animal era a eletricidade comum, simplesmente um choque produzido quando dois metais no circuito de Galvani por acaso entravam em contato. Mesmo hoje, existe uma questão muito significativa no cerne do argumento de Volta. Por que um impulso elétrico é criado quando um metal entra em contato com o outro? Cada metal, o zinco, por exemplo, tem uma função trabalho que impede a saída dos elétrons. Mas um metal diferente, o cobre, tem uma função trabalho diferente. Essa diferença equivale a cerca de 1 volt de potencial elétrico. Quando dois metais entram em contato, a barreira na interface desaparece. E os elétrons ficam livres para fluírem pelos metais, indo para onde haja uma menor energia total. À medida em que os elétrons fluem, o metal do qual saem torna-se positivamente carregado, enquanto que, no que entram, torna-se negativamente carregado, criando uma diferença potencial eletrostática que, finalmente, contrabalança a diferença de energia. Então, o fluxo é interrompido. Se os dois metais forem separados agora, cada um tem uma carga elétrica resultante e uma diferença de potencial eletrostático existe entre eles.
Naturalmente, como o elétron não tinha sido descoberto até a época de Volta, ele precisou fundamentar seu argumento em outras bases. Assim, ele inventou a pilha voltaica, que se assemelhava a uma enguia elétrica. Sua intenção talvez tenha sido a de chocar Galvani. De qualquer maneira, uma das razões pelas quais a enguia produz eletricidade é porque uma certa quantidade de umidade flui entre os discos de sua nadadeira, funcionando como um eletrólito, que é um fluido que contém íons positivos e negativos em solução. Suponhamos que dois metais diferentes, eletricamente carregados por contato, sejam colocados num eletrólito. O metal que possui os elétrons em excesso atrai íons positivos da solução. Sempre que íons positivos tocam a superfície, eles são capazes de extrair os elétrons excedentes do metal. Enquanto isso, o outro metal, no qual faltam elétrons, atrai íons negativos. Quando íons negativos alcançam a superfície, os elétrons faltantes podem ser angariados. Assim, o eletrólito tende a conduzir os metais de volta a uma condição de neutralidade elétrica. Se entrassem novamente em contato direto, uma nova onda de elétrons fluiria em virtude da diferença entre suas funções de trabalho. Mas agora, graças ao eletrólito, a onda não é interrompida. Os elétrons continuam fluindo de um metal para outro, sendo continuamente substituídos pelos íons da solução, até que toda a energia química da solução tenha se esgotado. Mas até que isso aconteça, uma bateria lança luz tanto sobre a física quanto sobre a química. Reações químicas na interface entre o eletrólito e o metal produzem elétrons extras prontos para fluir. No ponto de contato entre um metal e outro, a diferença de energias dos elétrons de cada um dirige os elétrons através do circuito elétrico e de novo a solução, onde completam a reação química. E continuando assim, a energia química se transformando em energia elétrica até que as substâncias químicas se acabam e a bateria se esgota. Essa é a teoria que baseia a invenção de Volta. E até certo ponto a razão pela qual a bateria elétrica e a enguia elétrica funcionam da mesma maneira. Assim, para imitar a natureza e mostrar que Galvani estava equivocado em relação à eletricidade animal, Volta construiu camadas de barbatanas, separadas por uma espécie de eletrólito, neste caso alternando placas de prata e zinco separadas por papelão umedecido. Assim como no caso da enguia, também aqui a umidade é a responsável pelo truque de agir como um eletrólito. E como no caso do eletróforo, essa invenção foi saudada como um tremendo sucesso. Napoleão Bonaparte, por exemplo, um imperador sempre interessado nos acontecimentos correntes em sua época, saudou a invenção de Volta como a maior de todos os tempos.
E embora isso seja uma questão de opinião, não há dúvida que Volta desenvolveu a primeira bateria elétrica do mundo. No passado, como no presente, dois pedaços de metais diferentes, uma solução eletrolítica, são os componentes de uma bateria elétrica. Para produzir uma bateria elétrica eficiente e prática, no entanto, é necessário algo mais. De fato, as coisas evoluíram muito desde os dias em que Volta fez pilhas de metais diferentes, separadas por pedaços de pano úmido, argila, madeira e pele. Hoje, por exemplo, fornalhas derretem pesadas barras de chumbo. O chumbo é então moldado em placas que servirão como eletrodos. Aqui as placas são revestidas com uma pasta barrenta, uma mistura de óxido de chumbo, ácido e água. Um encorpador é acrescentado à lama das placas negativas. Em seguida, as placas são montadas, alternando as placas positivas e negativas com uma camada de fibra de vidro entre elas. As placas são soldadas em contatos, colocadas dentro de uma caixa plástica e fixas. As caixas são preenchidas com uma solução de ácido sulfúrico. E, finalmente, dentro da caixa, as placas de chumbo e o eletrólito circundante são transformados finalmente em baterias elétricas. Mas se ambos os eletrodos são feitos do mesmo material, isto é, se ambos os eletrodos forem de chumbo e não, digamos, de zinco e cobre, como funcionam essas baterias? A resposta foi encontrada por um cientista francês chamado Raymond Planté, que descobriu essa nova maneira de fazer uma bateria. Ele colocou dois eletrodos do mesmo metal, chumbo, num eletrólito, uma solução fraca de ácido sulfúrico. Em seguida, aplicou uma voltagem entre os eletrodos, impulsionando a corrente elétrica através da solução. Isso teve o efeito de oxidar um eletrodo, alterando sua função trabalho. A partir daí, o princípio é o mesmo da pilha de volta. Mas essa bateria tinha uma grande vantagem. Era reversível. Uma vez carregada, estava pronta para ser utilizada. Depois de usada e descarregada, podia ser recarregada. Essa é a ideia básica que rege uma moderna bateria chumbo-ácida, a bateria do automóvel. É claro que o automóvel de hoje é muito mais do que uma simples bateria. Mas isso é tudo o que é necessário para fazer essas máquinas complexas começarem a se movimentar. Assim, os motoristas de todo o mundo devem muito a Alessandro Volta. Quer sejam abençoados com um doce ou amaldiçoados com um limão. O pai de Alessandro Volta era irmão de 3 sacerdotes. Isso não era muito promissor para o futuro da família.
Assim, depois de 11 anos de sacerdócio, ele abandonou a batina para propagar o nome da família. E certamente fez isso muito bem, pois ainda hoje usamos esse nome. Teve 6 filhos, 3 padres, 2 freiras e Alessandro. Esse era um método italiano muito eficiente de controle da natalidade. Alessandro, no entanto, não ficou livre do apelo sacerdotal. Um colega seu, de nome Lichtenberg, disse que Alessandro entendia da eletricidade feminina. E por falar em eletricidade, acho que chegou a hora de ligar o nosso motor elétrico, pois acumulamos carga suficiente do limão bateria. Tudo o que precisamos fazer é ligar o motor a capacitores, assim, quando eu ligar o interruptor, ele deve funcionar. Estão prontos? Lá vamos. Aí está. Energia de limão. Acho que jamais vou conseguir superar essa demonstração. Até a próxima.